Bom, segundo a máquina aqui, parece que nós já estamos no ar. Então, sejam bem-vindos, meus caros amigos, minhas caras amigas. Eu estou retomando aqui os meus encontros com meus amigos e hoje o encontro internacional que eu quero compartilhar com vocês aqui no nosso Portal do José. É um encontro internacional, mas umbilicalmente ligado ao nosso país, porque jamais ele se afastou das coisas que acontecem aqui. Então, eu quero já dizer para vocês da minha grande satisfação de estar recebendo hoje, nesse encontro aqui do nosso formato do Portal do José, o Bem-vindo, Siqueira. Bem-vindo. Muito obrigado por você ter aceitado o convite aqui de participar aqui do nosso conclave, porque nós temos coisas muito importantes para tratarmos aqui no plano terreno, uma vez que tem gente aqui no Brasil que está preocupado em fazer política com extraterrenos, né? Com extraterrestres. Então, a gente tem que localizar primeiro qual é o mundo que a gente está falando de política, né? Então, eu queria te agradecer. Obrigado por você ter vindo aqui, viu? Eu me sinto muito honrado. Você é um canal e uma pessoa que eu aprecio já há anos. Já fui entrevistado por você, tenho muita honra, muito apreço pelo seu trabalho. Admiro a maneira como você vai cordialmente, pacatamente, num tom, colocando claramente as ideias mais agressivas possíveis, coisa que eu não consigo fazer. Eu faço um lado popularesco, eu digo, safado, filho disso, filho daquilo, e você vai metodicamente destrinchando como bom jornalista, como bom professor que você é, como bom ser que você é. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Bem-vindo. Eu queria começar com você. O seguinte, você está vivendo num outro planeta, literalmente, porque quando a gente está falando de Europa, a gente está falando de Portugal, eu me lembro, eu tenho amigos jornalistas aí em Portugal, né, eles falam assim, José, a gente fica com uma falta de notícias aqui da porra, porque não acontece nada. Então, quando tem um incêndio, morre um cachorrinho numa cidadezinha, a gente fica uma semana nos telejornais falando da vida do cachorrinho, como é que nascem os cachorrinhos, como acasalam os cachorrinhos, porque não tem. Nós vivemos aqui numa mais perfeita normalidade civilizatória. Então, quando a gente compara, por exemplo, Portugal com o Brasil, você deve sentir um contraste muito grande, né? Como é que você compara esses dois mundos? É gigantesco o contraste. Hoje mesmo eu tenho lá a assinatura do Jornal Português, tenho a assinatura do Globo e da Folha de São Paulo. Eu leio os três jornais pela manhã. O Jornal Português hoje noticiava assim: finalmente encontrado o cidadão que jogou uma garrafa pela janela, no município de tal lugar assim, assim. E o assunto é páginas e páginas, como é que o cidadão teve a ousadia de jogar uma garrafa vazia pela janela, que podia ter atingido alguém, já foi identificado, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia Judiciária vai ser ativada, e esse assunto vai render 2 ou 3 dias. Quando tem um homicídio, então é o ano inteiro. Aquilo vai e volta, vai. Olha, veja, eu estou a falar com sotaque português. Aquilo vai e volta, vai e volta, vai e volta. É, eu digo sempre, aqui em Portugal não acontece nada, nada. Nem estupro. Eu saio na rua pelado para ver se estou estuprado, nem isso acontece. Não acontece nada. Eu estava agora conversando com a minha diarista, a menina que vem fazer a faxina uma vez por semana. Diferentemente do Brasil, ela tem 23 anos, é uma gracinha, graciosa, e está se formando ano que vem em licenciatura de gestão pública. Repara, uma faxineira formando-se ano que vem em licenciatura de gestão pública. Como é que você trata uma pessoa dessa? É completamente diferente a relação intelectual, diálogo, do que uma faxineira comum no Brasil, que geralmente vem de comunidade, é pobre, é massacrada. Não, esta é neta de juiz, o pai tem boa posição, ela resolveu trabalhar por conta própria, paga lá o aluguel dela sozinha, mora sozinha, e corre isso, mas com salário de faxineira. É possível? É possível. Estávamos a conversar agora mesmo, que ela chegou para fazer a faxina semanal, estávamos a comparar, por exemplo, os salários. O salário mínimo em Portugal é 705 euros, o equivalente mais ou menos a 3.600 reais no Brasil. Mas você, com o salário médio em Portugal é 1.200 euros, 705 euros é o salário mais baixo, é o salário de restauração, que aqui é um outro universo. Restaurante aqui chama restauração. Eu pensava que era restauração de santo, essas coisas, não, é restaurante. E este serviço de restauração geralmente é endereçado a guineenses, cabo-verdianos, angolanos e brasileiros que chegam aqui, imigrantes, pior serviço que tem, 700 euros.
Mas o salário médio de 1.200 euros, a pessoa aluga um apartamento de 2 quartos, faz mercado, vive, transporta, tem telemóvel, tem telefone celular, tem televisão a cabo, tem tudo isso e vive muito bem. E Uhum, se for casada com outros indivíduos que ganham 1.200, são a soma de R$ 2.400 por mês. Compra uma casa própria, com juros baixíssimos a perder de vista, não paga aluguel, porque compra a casa própria, tem seu carro e vivem ainda economizando dinheiro. É um uhum, já começa por aí, que é um outro universo. uhum, Depois, o fato de não acontecer nada. Uma coisa que me impressiona profundamente é caminhar pelas ruas das cidades e ver que não há grades nas janelas. No primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, na frente dos prédios, não tem gaiolas, grades. Eu digo, não passa pela cabeça do português que alguém vai quebrar a janela dele, o vidro dele, entrar na casa dele. Não entra na cabeça dele uma coisa uhum. desta. Não Aliás, a passa. pessoa coloca grade para não ter problema de sair, né? A perspectiva é outra, né? Eles põem grades para as crianças não pularem, para as crianças não caírem. É só isso. Mas, ô, bem-vindo, eu te convidei para a gente bater esse papo, porque agora faltam 30 dias para a posse do novo presidente, do presidente Lula. E a gente ficou durante 3 anos e 11 meses, nós, aliás, somos sobreviventes, porque nós estamos aqui hoje falando porque nós escapamos desse governo que foi um governo assassino, com pessoas que comandaram esse país com essa visão absolutamente desumana, né? E, felizmente, as pautas devem começar a mudar aqui no nosso país, porque a gente ficou sendo pautado muito tempo por esse tipo de insanidade. Mas essas pessoas não vão desaparecer, porque, embora elas estejam fazendo conexão com naves extraterrestres, com seres de outro planeta, de outra galáxia, infelizmente, eu tenho a impressão que essas naves não vão levar essas pessoas para longe. Então, elas continuarão aqui, perto de nós. E elas passaram muito tempo fazendo uma apologia de que a entrada do governo Lula seria ataque à família, seria ataque à pátria, ataque a Deus, e, sobretudo, seria a implantação do comunismo aqui no Brasil, né? Então, eu sei que você é um militante desde a juventude, né? Um militante comunista. Aliás, tinha o Darcy Ribeiro, uma vez perguntaram para ele se ele se ele era comunista, né? Ele falou assim: olha, quando eu era mais novo, eu era muito comunista. Hoje eu não sou mais novo, né? Então, Excelente resposta. é, então, então, Excelente resposta. Então, eu queria saber qual é a sua visão, você que não vem você não é o que a gente pode chamar um petista raiz, você tem uma leitura crítica da esquerda, inclusive, mas na campanha eleitoral, assim como eu, nós nos engajamos profundamente para que houvesse esse resgate da democracia no nosso país, né, essa retomada do Brasil de volta aos brasileiros, tirando desse pessoal das naves extraterrestres, né? Eu queria saber qual é a sua perspectiva do que você imagina que pode acontecer com o governo Lula aqui no Brasil. Eu acho que imediatamente, se possível, antes da posse, eu concordo com a tese de que os comandos militares devem ser trocados até antes da posse, o mais breve possível. Nomeação do ministro da Defesa, a troca dos comandos militares, para pôr ordem, para deixarem de ser coniventes com o bolsonarismo. Eu vi a notícia hoje de que um sargento da Marinha, não é nem um suboficial, um sargento da Marinha, diz que tem que fuzilar os petistas e que o Lula não pode tomar posse. Ele passa por cima da hierarquia, da disciplina partidária, sai dos afazeres militares dele, do voto que ele fez de defender a Constituição, para postar um tipo de coisa dessa. Esse camarada tem que ser severamente punido. Eu acredito, eu digo sempre, olha, eles passaram das manifestações pacíficas, igual uma criança birrenta. Começa a fazer malcriação, os pais não prestam atenção, deixa lá, já passa, já passa. Por último, a criança começa a quebrar coisas dentro de casa, a pôr fogo no sofá, a quebrar a cristaleira, a destruir a geladeira, como forma de chamar a atenção. Eu falei, eles vão passar a essa destruição e essa violência, que não está dando outra. Depois de manifestação pacífica, na porta dos quartéis, de marchar, de cantar o nacional para o pneu, é pouco para eles. Eles agora começam a dar tiros, a perseguir, a sequestrar pessoas, a ameaçar, a agir de violência com Gilberto Gil, com os ministros do STF, pondo fogo em caminhões, atirando em janelas que têm adesivos, em caminhões, e eles vão piorar essa situação. Porque você não precisa ter milhões fazendo isso.
Eu não acredito que os milhões de bolsonaristas que votaram em Bolsonaro, que são contra o PT, que têm medo do comunismo, participem disto. É uma minoria silenciosa. Mas Uhum. se você tem, por exemplo, eu dou sempre um exemplo, 3 caminhões parados numa rodovia, fecham uma rodovia, bloqueiam uma rodovia. A partir daí, cria uma fila de 200 caminhões. Mas o que são 200 caminhões em uma frota de 3 milhões de caminhões no Sim, Brasil? sim. Uhum. Mas fecha a rodovia, fecha uma Aliás, ô frota de. bem-vindo, isso que você está falando foi a primeira atitude do presidente eleito na Colômbia. Na Colômbia, a primeira coisa que ele fez, ele pegou todo o staff ali das Forças Armadas e colocou todo mundo na reserva de uma canetada só. Todo mundo que tinha algum tipo de pendência com direitos humanos ou contra direitos humanos na Colômbia, com narcotráfico, com algum tipo de imputação criminal, ele removeu todo mundo e colocou gente mais oxigenada, né? Aqui no Brasil é difícil você achar gente dentro das Forças Armadas que tenha uma visão é, extremamente democrática, tenha uma cultura, mas existem essas pessoas. Mas, enfim, eu concordo com você, eu acho que vai ser um grande desafio. Eu acho até que o governo Lula, que parece que tomou posse já, né? Porque não se fala, o Bolsonaro está Já morto. governa. Quem governa é Lula. Né? E o que a gente vê é o seguinte: é que o Lula, se ele conseguir aprovar a PEC, que garante ali os programas sociais, ele vai começar esse governo aqui com uma perspectiva muito melhor do que a gente podia imaginar, é a minha visão. Porque se você consegue preservar as camadas populares que estão mais vulnerabilizadas, né, nesse momento, o governo passa a ter uma função, uma ação proativa nas outras coisas. Claro que a gente não vai ter um governo revolucionário, mas será um governo extremamente transformador e levando em consideração o bolsonarismo, né? E tem uma coisa positiva, eu queria a tua opinião, bem-vindo, eu não sei se você concorda, né, nessa questão dialética, né, que a gente vive o tempo todo. Esse mal todo que eles causaram a todos nós, essa essa provocação com as nossas emoções, com as nossas atenções, você não acha que isso, de um certo modo, também está chamando o povo brasileiro, as pessoas mais conscientes, para assumirem uma responsabilidade, participarem mais da política, dos debates? Porque, senão, a insanidade pode voltar a bordo de outros discos voadores? Eu penso que a chegada de Bolsonaro como catalisador de uma extrema-direita no Brasil tem um lado benéfico, um lado muito desagradável, desagregador, de destruição da nacionalidade, mas tem um lado benéfico. Ele traz a pauta política para a discussão diária na domesticidade. O jovem que não se interessava por política é obrigado diariamente a tentar entender o que é que está acontecendo. A dona de casa com a carestia tem que entender o que é que está acontecendo com a inflação, com o preço dos alimentos. Em 1990, na década de 90, eu perguntei ao Givaldo Siqueira. Givaldo Siqueira era membro do Comitê Central do Partido Comunista. Eu falei, Givaldo, por que a juventude de hoje não se interessa por política como a nossa? Ele me disse, é a democracia, bem. Nós estamos vivendo há anos sobre a democracia. Na ditadura, cada um de nós tinha uma função ambígua. Nós tínhamos um nome verdadeiro e um nome falso. Nós tínhamos uma profissão que exercíamos e uma função política clandestina que era exercida. Todos nós éramos envolvidos, bem ou mal, pela ditadura e éramos obrigados a nos posicionar. A democracia chega, cada um, você pode se chamar José, eu posso me chamar Bem-vindo, não preciso me chamar Inácio, você não precisa chamar Raimundo, você pode ser jornalista, eu posso ser youtuber sem ser chefe de célula guerrilheira. Cada um pode cuidar da sua vida, de comprar seu apartamento, de comprar sua comida, de namorar, de exercer sua profissão sem ambiguidade. Então as pessoas se afastam. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Aqui em Portugal, a Revolução dos Cravos, que aconteceu em 1974, ela fará 50 anos ano que vem. Mas a esquerda e os partidos políticos, os partidos todos políticos portugueses, resolveram comemorar 4 anos do cinquentenário. Então, desde o ano passado até 2024, e de 2024 até 2026, são 4 anos de festejo da Revolução de Abril, para lembrar ao povo português, à juventude portuguesa, o que foi o salazarismo e o que são as conquistas democráticas, para não deixar apagar esta chama. E no Brasil, o que acontece? A chegada de Bolsonaro obriga todo mundo a entrar na roda. A presença de bolsonarista obriga todo mundo a entrar na roda, a se posicionar. A política volta à ordem do dia. A gente volta a viver um momento épico, epopeico da história do Brasil. A eleição de Lula foi uma eleição épica.
Porque não foi a eleição de uma pessoa, aí eu gosto do Lula, aí eu gosto do Ciro. Não, é a democracia contra a barbárie. É uma história do Brasil, faz parte da história do Brasil, como o governo na eleição de Arthur Bernardes fez parte da história do Brasil, com o movimento tenentista, com a derrota de Hermes da Fonseca, com tudo isso que aconteceu, que marca a história do Brasil. São momentos épicos de uma nação. Então, a chegada de Bolsonaro e a imersão dessa extrema-direita, voltando a falar, 6 pessoas armadas incendeiam um posto de gasolina e vira notícia nacional. Um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de 220 milhões de habitantes. É uma agulha no palheiro, mas a impressão que dá é que o país inteiro está tomado por essa gente. E não é bem assim, mas a agitação e a propaganda feita pelos nazifascistas comandados por Bolsonaro passa esta sensação de instabilidade e de desordem no país. Mas não é bem assim. Ao mesmo tempo, todos nós somos obrigados a nos posicionar. Eu conheço muita gente que não é do PT, eu mesmo sou do PT. Falei ontem com uma companheira brasileira que não é petista, mas que votaram no Lula e votaram no PT, porque o Lula deixou de ser apenas o Lula, uma pessoa. Ele passa a ser uma instituição, um símbolo da civilização contra a barbárie. Se tivesse outra pessoa que simbolizasse isso, também o voto iria para essa pessoa. Não estou Sim. desmerecendo o Lula. Estou apenas dizendo que o Lula é além da pessoa. Ele é mitológico, ele é epopeico, é um herói de epopeia. É um homem que pegou 600 dias de cadeia, que perdeu a mulher, o filho, o neto, perseguido, processado, humilhado, e reergue e se elege pela terceira vez presidente da República, Uhum. com a maioria de votos do povo brasileiro. E aí você tem esses fanáticos, essas pessoas, esses oriundos do esgoto bolsonarista, levantados por Bolsonaro, mas que obrigam o brasileiro a pensar politicamente. Estou respondendo assim à sua pergunta, à sua colocação. Sim, e que Lula você acha que é esse que vai tomar posse a partir do dia 1º de janeiro? Você acha que é um outro personagem, depois que, como você mesmo disse, né, quase 600 dias na cadeia, isso deve mexer com um homem já maduro, enfim. Mas nós temos, ao mesmo tempo, a necessidade de ter alguns enfrentamentos, algumas estruturas muito arcaicas no nosso país, estruturas que provocam um verdadeiro abismo social aqui no nosso país. Como é que você vê esse Lula? É um Lula que você sente que ele pode enfrentar algumas situações que não foram enfrentadas no passado, ou a gente tem que se contentar mesmo em restaurar aqui os mecanismos da democracia para um pouco mais à frente a gente pensar numa mudança? Eu penso que, de toda forma, Lula e o PT têm um compromisso com o social, com o estado de bem-estar social, e não deixará de tomar medidas que fortaleçam o bem-estar social. O SUS, a cultura, a educação, a segurança pública, os transportes, o apoio à cidadania, o respeito às leis, aos cidadãos, isso aí. E isso, por incrível que pareça, é só democracia. Isso não é revolução nem comunismo, meu Deus do céu. É coisa básica da democracia. Eu penso que ele fará isto. Mas, no mais, será um governo de conciliação. É uma coisa que eu estou a descobrir, que se 600 dias de cadeia pode mudar o pensamento do Lula, levar ele a mais sabedoria ainda, a meditar, a perceber um novo mundo que nasce, porque o mundo de hoje não é o mundo de 2002, é um outro mundo. 20 anos depois, nós temos um outro mundo. O primeiro-ministro Antônio Costa, numa declaração, conferência em Bruxelas, alertou a Europa que ou a Europa corre atrás do tempo perdido, ou ela vai ficar velha e para trás. Ela já não apita no cenário mundial como apitava antes. Então, ela tem que se reciclar. Da mesma forma, o Lula se reciclou, tenho certeza absoluta disto. Ele já não é mais o Lula de antes, já não é mais o aguerrido petista. E esta frente ampla obriga ele a compromisso. Então, eu estava conversando com uma amiga e dizendo, eu acho que a questão central do Brasil não é um governo de esquerda. Não é a gente ser de esquerda, o Brasil ser de esquerda. É a luta pela democracia. Nós temos que garantir a democracia no Brasil, antes de mais nada, a perenidade da democracia, que está continuamente ameaçada desde 1871, no primeiro levante militar contra a monarquia, comandado por Hermes da Fonseca, que vem a ser irmão do Teodoro da Fonseca, que 18 anos mais tarde dá um golpe contra a monarquia. Comanda o golpismo, secundado por vivandeiras civis como Cristino Bocaiúva, Benjamin Constant, Joaquim Nabuco, que viram heróis nacionais, mas não passavam de Carlos Lacerdas, judenistas, o Denis de vivandeiros, na minha opinião, à porta dos quartéis. Tem lá seus méritos por lutarem pela República, mas eram golpistas. O pensamento da época era golpista.
E o Exército Brasileiro vem, as Forças Armadas vêm com esse pensamento golpista, numa sucessão de golpes e tentativas de golpes e de ameaças de ingerência na sociedade civil. É preciso, primeiro, garantir que o Exército compreenda o seu papel de respeito à sociedade civil, de que a sociedade civil é madura o suficiente para resolver ela própria os seus problemas, que não precisa o Exército tutelar a sociedade civil, que nós somos cidadãos de primeira classe, e não os militares. Os militares são servidores públicos. Então, garantir a democracia, o funcionamento da democracia no Brasil é muito importante. Portugal está comemorando 50 anos ininterruptos de democracia sem ameaça das Forças Armadas. Fizeram a Revolução de Abril, a esquerda tentou um golpe em novembro mais para a esquerda, para colocar um governo comunista no poder, foi derrotada pela social-democracia e não se tocou mais, 25 de novembro de 74, e não teve mais levante, não tem mais nada, ninguém. Os militares cumprem as tarefas deles, servem à OTAN, servem a manobras militares. Ninguém aqui é ameaçado pelas Forças Armadas permanentemente. Não tem um Vilas Boas tuitando Lula tem que ir para a cadeia, não pode eleger, não tem um Paulo Chagas, não existe isto. Uhum. Menino que bota a cabeça para fora aqui na Europa. Eu queria entrar agora em outros temas. O Bolsonaro está desaparecido, né? Há 31 dias ele não se fala nada da criatura. E tem muita gente achando que ele está num silêncio estratégico, que ele é um pensador, ele é uma pessoa que está arquitetando alguma coisa. E as pessoas vão para frente dos quartéis, ficam ali especulando, né? É como a revolta dos canjicas lá do Machado de Assis. As pessoas ficam vendo Simão Bacamarte lá dentro da Casa Verde, com as portas fechadas, e aí fica todo mundo lá de fora falando assim, pô, o que ele vai fazer agora? O que ele está pensando? Olha, cada um lê o silêncio dele de um modo. Eu tenho lido da seguinte forma. Ele está com medo da polícia no final da história, assim, passando a régua, está com medo da polícia. Então ele fica todo dia pensando, porque ele ficou no mundo paralelo, né, Bem-vindo? Ele ficou o tempo todo em motociata, em igreja, em marcha com Jesus, em um bando de puxa-sacos, em aglomerações, e de repente ele perde as eleições. Então, esse homem o corpo dele começou a falar, né? Começou a ter erisipela, começou a ter dor de barriga, enfim, a gente não sabe se o camarão assassino que o atacou lá atrás reapareceu novamente, né? Mas as pessoas fantasiam muito na cabeça desse personagem. Então, eu estou curioso, tentando imaginar como seria uma oposição ao governo Lula com essa gente. Porque se eles estavam com medo de comunistas, como eu estava dizendo no começo do nosso encontro aqui, o Brasil não tem nenhuma perspectiva de virar uma nação comunista. Então, eles vão ficar ali com um discurso vazio. Por outro lado, também, eles dizem, né, que defendiam a Deus, né, a existência de Deus, enfim. Ao que me parece, Lula não está afim de brigar com o Todo-Poderoso. Lula está querendo manter boas relações com o Todo-Poderoso. Então, essa gente também não vai ter muita coisa para falar. Aí eles defendem também a família. Ao que me consta, Lula não está afim de dissolver o partido, enfim, que vai entrar no poder agora, não estão afim de dissolver nenhum tipo de família. Agora, resta saber que tipo de família essa gente quer proteger também, né? Se é a família da rachadinha, aliás, quais famílias que Bolsonaro queria defender, né? Nessa hipocrisia moral que ele sempre colocou, né? Então, eu estou vendo que vai ser uma oposição muito lunática, já que eu falei de extraterrestres, né? Muito lunática, porque, do ponto de vista material, ponto de vista concreto, o que eles vão poder atacar? Os programas sociais? Não vejo como isso será possível. Atacar algumas medidas econômicas, o governo Lula está dando sinais claros que não vai fazer rupturas na economia aqui do nosso país. Ele está conversando com todo mundo. Então, eu vejo que vai ser uma oposição muito enfraquecida do ponto de vista de ter alguma ideologia. E isso traz para a gente também, pessoas como eu, você, outros tantos que vieram para as redes, uma responsabilidade muito grande se a gente continuar crescendo, a gente continuar trazendo mais pessoas para os debates e estimular também outras pessoas a criarem os seus canais pelo campo da esquerda, pelo campo progressista, para a gente fazer um muro de contenção, essa insanidade que, graças a Deus, nós conseguimos, né, Bem-vindo? Porque, como você salientou, essa vitória do Lula no dia 30 não foi a vitória do Lula. E ele fala isso também, eu acho muito bacana quando ele fala isso, que a vitória não é dele, não é do PT.
quando ele dá esse tipo, ele faz essa fala, ele, de um certo modo, ele educa também a militância do PT para que a militância compreenda o tamanho do desafio que se apresentou nesse momento. Que agora, olha, ganhamos agora tudo com a gente, não vamos aceitar os que apoiaram a gente no primeiro turno, no segundo, enfim, agora nós vamos imprimir, que seria um grande erro, né? Então, eu estou vendo esse cenário político aqui no Brasil de uma forma bastante inovadora em relação a outros episódios que nós já vivenciamos aqui no Brasil. Você, como sempre foi muito envolvido, qual a leitura que você faz? Realmente, saiu um Adão, com todo respeito aos nanicos, mas saiu uma figura diminuta, medíocre, entra um estadista no governo da nação. Lula já governa desde o dia 30, desde que Bolsonaro ficou calado. Em política não existe espaço vazio. Quando Bolsonaro saiu de cena, Lula entrou, foi para a COP, foi para Portugal, resgatou o agravo que Marcelo Rebelo sofreu 3 vezes no Brasil, presidente de Portugal, restabeleceu os laços com o mercado comum europeu, com a União Europeia, porque o babaca do Bolsonaro não percebeu que a visita do presidente de Portugal é a parte europeia mais próxima do continente americano. Então, Marcelo Rebelo, presidente de Portugal, um homem de direita, mas profundamente educado e democrata, que serve de ponte para as negociações com a União Europeia. Não é uma visita de um presidente que precisa de almoçar no Brasil. E Bolsonaro não enxergou isso. E Lula imediatamente enxerga e estende os braços para a União Europeia para comerciar, inclusive para dar passagem para a Rota da Seda da China. Sim, perfeito. Para que seja hegemonia do imperialismo norte-americano, e, ao mesmo tempo que fortalece o BRICS, ao mesmo tempo que fortalece um terceiro eixo econômico no mundo. Então, Bolsonaro, na verdade, está calado com medo da polícia. Começa a negociar com o Supremo, se ele ficar calado, quietinho, e se ele se pronunciar pedindo o fim das manifestações, já está nos jornais. O Supremo diz que pode tratar ele com condescendência quando ele perder a posse, quando ele deixar de tomar posse. Então, é uma estratégia dele e da família ficar quieta, porque a coisa vai pesar. Eu não acredito que ele esteja conspirando. A forma lunática de alguns fanáticos chegam a dizer, por exemplo, que o Dudu Bananinha no Catar não era o Dudu Bananinha, era um clone que foi plantado lá. Não é o Dudu Bananinha. E o Dudu Bananinha dá a desculpa mais esfarrapada, que foi ao Catar para levar 5 pendrives. Mas no Catar, a Copa do Mundo não é lugar de levar pendrive. Você vai aos Estados Unidos, você vai à Europa, você vai a algum outro país. Não precisa ir à Copa do Mundo festejar para levar pendrive denunciando a situação do Brasil. Aliás, bem-vindo, até para se dar um golpe, né? Você precisa ter um preparo intelectual, né? Você precisa ter forma. O Bolsonaro, eu defendo a tese que ele passou 30 anos na política se aperfeiçoando na ignorância. Então, é até difícil aparecer um substituto do Bolsonaro, porque ficaria muito fake, porque o Bolsonaro é um ignorante, é um apedeuta, né? Ele é um ignorante raiz. Então, qualquer outro que queira ser tão ignorante quanto ele vai ficar parecendo uma coisa muito fake, né? Que a coisa é o pavor dos pavores, né? Alguém que seja uma imitação do Bolsonaro é um quadro dantesco, né? O Bolsonaro, eu digo sempre, é um grande quadro de agitação e propaganda da extrema-direita. Ele não passa de um agitador da extrema-direita. E como agitador, ele não tem profundidade ideológica nem teórica. Ele sabe agitar, sabe lançar palavras de ordem, sabe mobilizar, sabe destruir, sabe desconstruir situações. Mas ele não passa de um agitador. Onde é que você vai achar outro agitador? Mamãe Falei dançou. Outros parecidos dançaram. O Monarca dançou. E são pequenos, são bem menores diante de Bolsonaro. E não são exatamente emissários do capitalismo neoliberal selvagem. Então vai ser muito difícil. Você tem a Damares. A Damares tem lá um carisma populista, não? Parece uma mulher do povo, tem uma linguagem. Mas o que você faz com a Damares? Ela vai ficar na pauta de costumes? O bem-vindo, assim, o que eu tenho percebido muito que o Bolsonaro ele funciona muito como... Ele verbaliza muito as ideias do Silas Malafaia, que publicou um vídeo esses dias aí, dizendo que tem que dar o golpe aqui no Brasil, o artigo 142, porque senão os comandantes militares podem ser presos. Eu até fiz um desafio para ele aqui no nosso último vídeo, né, que eu publiquei ontem, dizendo, olha, qualquer um do povo pode prender uma pessoa que esteja em flagrante delito. Então, convido o senhor Malafaia a ir lá nos quartéis, ele mesmo, com seus obreiros, os obreiros do senhor,
prender, dar voz de prisão aos comandantes militares. Ele vai colocar em prática esse desejo dele, né? O Bem-vindo, eu vou te falar, é gente que está com conexão com extraterrestre e tem gente que acha que tem conexão com Todo-Poderoso, mas são verdadeiros vigaristas, né? É uma questão que a gente vai ter que debater no próximo governo também. Pilantras, são pilantras, pilantras da fé, pilantras de Deus. Eles não têm Jesus, eles têm Zé. Jesus. É um Zé que eles chamam de Jesus, não é o Jesus verdadeiro. E a gente tem que aturar isso aí. Né? Quer dizer, eu penso isso, que a oposição vai se esfarelando. Olha o Aécio Neves. Em que se transformou o Aécio Neves? Num reles deputado federal de Minas Gerais, e ninguém garante que ele vai se reeleger na próxima eleição que ele concorrer. Ele perdeu todo o cacife político dele. Bolsonaro já perdeu todo o cacife político dele, 3 semanas de silêncio, e agora vagabundando na presidência, com medo da cadeia, ele se esfarela, ele perde a liderança. Tanto que fanáticos da extrema-direita já dizem que Bolsonaro não os representa. É o bolsonarismo sem Bolsonaro. É a extrema-direita, por simples. E, por incrível que pareça, 200 pessoas na porta de um quartel, enfileiradas, a câmera passando, parece muita gente. Mas num país de 200 milhões, é 1/1000º dos cidadãos. Não é nada. É só pura agitação. E eu tenho certeza absoluta que o prazo de validade desses acampamentos vai até o dia 31 de dezembro. Acho que eles vão passar o Natal ainda, vão passar ali talvez o Ano Novo, mas com a mudança de governo mudam as instituições, muda a filosofia e também aumenta o tamanho dos cacetetes também, né? É um fenômeno curioso. Porque quando você muda os comandos militares, porque o que está acontecendo hoje em dia é que os comandantes militares estão sendo coniventes. Eles dizem liberdade de expressão é direito deles. E eles estão em área... Eu conversei com um coronel do Exército que me disse, não, eles têm direito. Eles estão em área militar. A calçada em frente ao quartel é área militar. Não somos nós que vamos tirá-los. Eles têm direito de expressão. Boa desculpa, não é que eles têm direito de expressão porque estão na porta do quartel. Mas se você manda o comando militar, muda o comando militar, você muda essa visão. Limpa a frente do quartel, tira essa gente daí. Se você tem comandos militares coniventes com o nazifascismo no Brasil, aí é diferente, fica essa coisa que acontece. Dia 30, como diz você, dia 31 de dezembro isso acaba, né? Eu fico espantado de observar os biotipos nas manifestações. Ou são senhoras e senhores já idosos, aposentados, reformados e brancos, pobres de corpo, de corpos decadentes, barrigudos, pelancudos, pessoas com problemas de hipertensão arterial, diabetes, está lá tudo claramente. Ou são idosos caindo aos pedaços, ou é um biotipo bombado de academia, que tem a ver com militarismo, sujeito que não tem contato nem com o seu orgasmo, nem com suas emoções interiores, passa o tempo todo bombando, e se transforma num fascista. São esses 2 tipos básicos. Pois é, Bem-vindo. Sabe o que acontece? É que os alienígenas que estão abduzindo essas pessoas, os alienígenas estão piorando essas pessoas, estão devolvendo elas muito... estão devolvendo estragadas essas pessoas, né? Bem-vindo, olha só, eu estou vendo aqui no meu monitor aqui que o nosso tempo aqui já está no final, você tem seus compromissos aí também, eu queria te agradecer imensamente você ter compartilhado aí a tua experiência, a tua simpatia conosco aqui no nosso portal, e nós vamos continuar a fazer novos encontros também, porque o tempo aqui no nosso país mudou, né? A perspectiva mudou, nós estamos respirando melhor, nós estamos dormindo melhor, nós estamos pensando melhor, e é assim que a gente tem que viver numa democracia, né? Então, eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui para o nosso portal do José hoje, e obrigado, viu? Obrigado a você, companheiro José, meu amigo de fé, meu irmão camarada, que eu sigo perfeitamente todos os dias com suas análises perfeitas. Muito bem, farol para os progressistas que você é. Muito honrado de poder estar com você. Muito obrigado, até a próxima, querido. Obrigado, querido. Tchau, gente. Obrigado, viu, vocês estarem aqui conosco. Tchau.